Sou o professor Vicente e essa é a série Revelação. O tema de hoje, profetas verdadeiros e falsos. Jeremias capítulo 28, versículo 9 diz assim: O profeta que profetiza a paz, só ao cumprir-se a sua palavra, será conhecido como profeta de fato enviado do Senhor. Bem querido, bem querida, esse é um tema por demais importante. Estamos estudando sobre as manifestações de Deus e sobre as profecias. Deus chama homens especiais como profetas para levar a sua mensagem. Deus chamou no passado, chama no presente e vai continuar chamando no futuro, porque este é o método de Deus. Mas há um questionamento. Como saber se esse profeta é falso ou se esse profeta é verdadeiro? Como saber se esse profeta está vindo da parte de Deus ou não? Porque, na verdade, todos vêm em nome do Senhor. O próprio Jesus diz que muitos viriam em nome dele. Bem querido, Deus não nos deixou com essa dúvida. Deus, ele nos deu, na sua palavra, características para conhecermos o profeta verdadeiro e o profeta falso. E é sobre isso que vamos tratar neste tema. Primeiro, temos que entender que um profeta, ele precisa reconhecer a Jesus. Então, essa é uma das primeiras características. Em 1 João, capítulo 4, versículo 1 e 2, João nos diz o seguinte: se o Espírito que está no profeta confessa que Jesus Cristo veio em carne, este profeta provém de Deus. Se o Espírito que está no profeta não confessa Jesus Cristo em carne, este não provém de Deus. Bem querido, essa é uma característica que eu quero deixar como primeira característica. O verdadeiro profeta tem que reconhecer Jesus, mas não reconhecer um Jesus de forma espiritual, como os gnósticos acreditavam. Mas é necessário conhecer Jesus de forma física. Jesus veio a este mundo de forma física, ele materializou-se. Em João capítulo 1, verso 14, diz que o verbo se fez carne, ele se encarnou. Então o profeta verdadeiro tem que reconhecer a Jesus Cristo encarnado. Essa é uma das características. Mas existe mais. Vamos dar uma segunda característica. O profeta verdadeiro, ele precisa falar movido pelo Espírito Santo. Em segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 21, nos diz que nenhuma profecia pode vir de particular elucidação. O homem de Deus tem que falar movido pelo Espírito Santo. Então o verdadeiro profeta fala movido pelo Espírito Santo. A terceira característica que nós vamos pontuar aqui é que o profeta verdadeiro, ele precisa estar de acordo com o que está escrito. Ele precisa estar de acordo com a Bíblia. Ele precisa estar de acordo com os profetas que vieram antes dele. E aí, queridos, nós encontramos em Isaías capítulo 8, versículo 21, dizendo assim: a lei e os profetas, se eles não falarem dessa maneira, não haverá amanhã para eles. A palavra deles não tem credibilidade se eles não estiverem de acordo com a lei e com o testemunho, a lei e os profetas. Outra característica importante, queridos, que a gente pode perceber também no verdadeiro profeta, é que o verdadeiro profeta produz frutos de um verdadeiro profeta. Jesus diz em Mateus capítulo 7 que muitos viriam como cordeiro, mas que por dentro seriam lobos devoradores, mas que pelos frutos nós iríamos conhecer. E ainda Jesus endossou dizendo o seguinte: não se colhe frutos maus de uma árvore boa, e não se colhe frutos bons de uma árvore má. Então, cada árvore é conhecida pelos seus frutos. Então, o bom profeta, o profeta verdadeiro, dará frutos bons. E esses frutos, queridos, é a sua vida. Esse fruto é o seu testemunho, é o seu procedimento, é como ele vive. E você pode observar isso. Então, Deus deixou essa característica também. Deus deixou também uma outra característica, e essa eu acho muito importante. Deuteronômio capítulo 13, versículo de 1 a 4. Lá diz o seguinte: quando um profeta ou um sonhador tiver um sonho ou uma visão e disser para o povo, né, que teve aquele sonho, aquela visão, aquele milagre, e aquele povo então achar que ele é verdadeiro por causa daquele milagre, então ele disser assim: vamos após outros deuses, vamos fazer coisas que não está na Bíblia, que não está na palavra, que não está no mandamento. Então a palavra de Deus diz: a esse profeta não ouvireis, pois o Senhor vosso Deus vos prova
após o Senhor vosso Deus andareis e os seus mandamentos guardareis. Isso é muito importante, querido. Isso é muito importante, querida. Porque muitos pensam que o profeta verdadeiro é aquele que faz milagre, é aquele que faz grandes sinais. Mas pode acontecer do profeta falso fazer grandes sinais, o que ele falar se cumprir, mas isso não significa dizer que Deus está com ele. E você precisa ter esse discernimento, precisa ter esse conhecimento da palavra de Deus para que você possa então inferir essa questão. Mas há ainda outras características. Característica dada pelo próprio Jesus. Em Mateus capítulo 24, versículo 24, Jesus disse que viriam muitos falsos cristos e falsos profetas. E esses profetas operariam grandes sinais e grande prodígio. Mas lá também, em Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23, diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas só aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos naquele dia me dirão: Senhor, em teu nome não temos profetizado, e não fizemos maravilha, e não expulsamos demônio? E então lhe direi explicitamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Bem querido, bem querida, Deus não nos deixou à deriva, Deus não nos deixou em dúvida, Deus não nos deixou sem uma luz com respeito a verdadeiros e falsos profetas. No verso que lemos hoje, no início, conta a história de Jeremias e Ananias. Jeremias havia profetizado por Deus que o cativeiro do povo de Deus seria de 70 anos. Foi uma mensagem dada por Deus. Ananias, um pseudo-profeta, havia dito que esse cativeiro seria somente de 2 anos. E então ele brigou até com Jeremias e ele quebrou o jugo que Jeremias colocava no pescoço, representando o cativeiro de Babilônia. Jeremias não o ofendeu, Jeremias não se aborreceu, mas Jeremias disse o seguinte: o profeta que é do Senhor, a palavra dele será dita como verdadeira quando essa palavra se cumprir. Bem querido, bem querido, existem profecias verdadeiras e profecias falsas. Muitos ficam com receio de receber o profeta verdadeiro. Não tenha receio, porque a palavra de Deus nos diz, querido, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19 a 21, o seguinte: não extingais o Espírito, não apague o Espírito, a chama do Espírito Santo, não desprezeis profecia, examinai todas as coisas, retende o que for bom, abstenha de toda forma de mal. Então, querido, não devemos desprezar as profecias, porque existem falsos profetas. Assim como podemos examinar uma nota e podemos saber se ela é verdadeira ou falsa, eu estou falando de dinheiro, nós podemos também examinar os profetas e saber se eles provêm de Deus ou não. Por isso, Jesus já nos deu em sua palavra as características do verdadeiro profeta. Que Deus te abençoe. No nosso próximo estudo, nós estaremos tratando sobre o profeta verdadeiro em visão. Forte abraço.